Aqui eu tenho para mim que a coisa que mais nos interessa aqui é a compreensão direta, real, não a compreensão verbal, intelectual, não uma aproximação intelectual das palavras, mas uma compreensão vivencial daquilo que aqui é colocado. Por exemplo, a questão da mente. O que é a mente? As pessoas perguntam. Como a mente funciona? O que é o amor? Como alcançar a felicidade? Como vencer o medo? Então, há inúmeras questões. As pessoas fazem muitas perguntas. Em geral, nós nos satisfazemos muito facilmente com explicações. Para nós, as explicações bastam. Ficamos a nível intelectual. E na hora em que precisamos da coisa em si, nós não temos, porque o que nós temos são palavras, um conjunto de ideias, de conceitos sobre aquilo. Aqui nós estamos tendo uma aproximação de autodescoberta, de exploração e investigação por nós mesmos desses assuntos. Como alcançar a felicidade? Como vencer o medo? O que é a mente? Como a mente funciona? Repare, as nossas perguntas são perguntas com uma abordagem já, a princípio, de formulação intelectual. Há uma exigência por detrás dessas perguntas para uma resposta meramente verbal. Não temos interesse nisso aqui. Nós estamos nos aproximando aqui de uma abordagem diferente. Nós temos que investigar a verdade sobre quem nós somos. E assim podemos obter a resposta real que precisamos, não intelectualmente, não verbalmente, mas vivencialmente. Esse encontro com a felicidade, a verdade sobre a felicidade, isso está presente quando descobrimos a verdade sobre quem nós somos, quando temos ciência da natureza do ser que somos. Isso não é possível a nível intelectual, a nível de palavras, a nível verbal. Ninguém pode, através de palavras, nos comunicar isso. Nenhum palestrante, nenhum orador, nenhum livro, nenhuma instrução pode nos dar isso. Apenas uma constatação direta da investigação da natureza da mente pode nos fazer compreender a verdade da felicidade, a verdade da mente, a verdade de como a mente funciona. Vamos nos aproximar disso aqui, observando, estudando a nós mesmos, olhando para aquilo que se passa dentro de cada um de nós. É muito simples já termos uma aproximação aqui não teórica disso. Por exemplo, como a mente funciona? Observe, a mente é um movimento de pensamentos. É assim que a mente funciona. O que nós chamamos de mente é um movimento de pensamentos, de percepções, de sentimentos, de sensações. Tudo isso faz parte desta mecânica que chamamos de mente humana. Tudo isso faz parte desse movimento cerebral que faz parte da mente humana em nós. Esse é o aspecto teórico
Mas podemos observar isso diretamente, olhando o que ocorre conosco, por exemplo, em nossas relações, porque há em nossa vida contradição, sofrimento, conflito. Se fazemos a pergunta como alcançar a felicidade, é porque nós não estamos na felicidade. Nós estamos numa condição psicológica interna e também externa, fisicamente, em um estado de não felicidade. Isso está presente em razão exatamente de quê? Não compreendemos a nós mesmos, porque nunca estudamos a nós próprios, nunca observamos esse movimento interno dentro de nós que é essa mente. E nunca observamos esse nosso modelo de comportamento, de ações externas em nossas relações. Então, o que nos falta é um estudo sobre nós mesmos. Estudar a nós próprios, observar esse movimento dentro de cada um de nós. Observar como os pensamentos estão presentes, reagindo à experiência do momento, tendo por princípio já um fundamento de conceito pré-concebido. Em outras palavras, nossas ações nesse instante não são ações livres, porque são ações que já estão comprometidas, já estão aliançadas com o passado, com a memória, com a lembrança, com a recordação. Assim, nossas ações nesse presente momento são ações reativas que nascem desse passado. Assim, não são ações livres. Como não há liberdade nesta ação, esta ausência da liberdade é a ausência da inteligência, é a ausência da verdade. Então, nossas ações, elas são geradoras de problemas, de dificuldades, de adversidades, de sofrimento. São ações centradas neste eu, neste ego, neste fundo de memória. Então, não há liberdade em nossas ações. Assim, não compreendemos como a mente funciona porque nós não a observamos, nós não olhamos para ela, nós não nos tornamos cientes do movimento dela. Então, estamos sempre expressando em nossa vida, nesse contexto do viver, um fundo de condicionamento, de programação que vem do passado e se mostra nesse instante produzindo conflito, produzindo dificuldade, produzindo problemas. Esta é a ação do eu, deste mim, desta pessoa. Se isso está presente, não há paz, não há amor, não há felicidade. Então não se trata de como alcançar a felicidade. Se trata de investigar a natureza do eu, que é infelicidade, que é problema, que é dificuldade, que é essa reação que vem do passado, sempre tentando se deparar com esse momento presente do jeito dele. Me refiro a esse centro ilusório, que aqui no canal nós temos chamado de ego, esta pessoa como nós nos vemos,
como nós sentimos ser, como nós acreditamos ser, é algo que vem desse passado? Note que o seu contato com a esposa, com o marido, com os filhos, em razão de todas as experiências pelas quais você já passou com eles, faz com que, nesse contato, agora, aqui no momento presente, você esteja apenas se movendo como sendo um elemento reativo, como sendo a pessoa que eles podem reconhecer, como sendo a pessoa que você se reconhece ser, nesse contato, tudo que você tem ao passado é uma resposta reativa do eu, do ego. Isso é a ausência da presença da verdade. Por mais que estejamos dizendo eu amo, eu aprecio, eu reconheço, eu quero bem, eu gosto dele ou dela, por mais que estejamos dizendo isso, o nosso contato com ele, com ela, é, na prática, um contato que tem por princípio esse elemento, que é o elemento do ego, algo que vem do passado. Este centro ilusório, que é o eu, está centrado nele mesmo, em seu próprio autointeresse, está sempre se movendo para obter algo do outro. Esse ego, esse eu, é egotista, interessado nele próprio, numa relação com o outro, está sempre buscando algo para si próprio. Então, por mais que estejamos dizendo eu quero bem, eu amo, eu aprecio, eu gosto dele ou dela, o que há por detrás disso, de verdade, é o egoísmo, é alguma forma de dependência emocional, psicológica, sentimental, física. Então não há amor em nossas relações, não há verdade. Aliás, não sabemos o real significado desta palavra, da palavra amor. Esta satisfação, esse preenchimento, esta realização que tenho nesse contato com o outro, a isso que chamo de gostar, de querer bem, a isso que chamo de amar. Se olharmos de perto isso, veremos que é só um jogo de encontro com a satisfação, com o preenchimento, com o reconhecimento, sempre a partir deste eu, deste centro ilusório. Se isso está fluindo de uma forma a contento para o eu, para o ego, ele se sente preenchido, ele se sente feliz. E aqui, ser feliz é ser preenchido. Mas se isso de alguma forma é quebrado, se essa aliança de prazer, de satisfação mútua, de reconhecimento mútuo, de autoapreciação mútua, se isso é quebrado, nesse momento algo ocorre. Então há um afastamento, cada um vai para um lado, se tornam apáticos, indiferentes, ou até mesmo inimigos. Então aquilo que nós chamamos de gostar, de amar, de amor nas relações, já não está mais presente. Então, é sempre o sentido de um eu, de uma identidade presente dentro da experiência, buscando algo, querendo extrair algo da experiência, querendo encontrar nessa experiência algum nível de preenchimento, alguma ou outra forma de gratificação.
A pergunta é: podemos descobrir a realidade daquilo que somos, a verdade do nosso próprio ser, tomando ciência da felicidade presente em simplesmente ser? Podemos tomar ciência deste amor presente em simplesmente ser? Então, o nosso contato com o outro, haverá nesse contato uma relação real, verdadeira, livre desse senso de mente egóica, desse modelo de como a mente em nós tem funcionado? Podemos nos libertar desta mente como nós a conhecemos para algo inteiramente novo, diferente de tudo aquilo que tem sido padrão, comum a todos, nesse sentido de um eu presente dentro da experiência, nesse contato com o outro? Podemos descobrir a verdade do nosso próprio ser, que é amor, que é felicidade, uma mente livre desta condição psicológica de opiniões, crenças, avaliações, conclusões, comparações, julgamentos. Nesse contato com o outro, podemos tomar ciência da verdade, daquilo que somos, da realidade do nosso próprio ser, e assim descobrir nesta relação com o outro a verdade divina, a verdade de nós mesmos. Então haverá amor, haverá paz, haverá felicidade, haverá esta liberdade, haverá então esta cumplicidade de ser, esta mesma presença. Então isso é o fim para esta confusão, para esse sofrimento, é o fim para esse sentido de um eu que se separa do outro, porque não existe mais esse mim, não existe mais esse outro. Esse é o nosso trabalho aqui com você. Nós estamos lhe mostrando a oportunidade de uma vida inteiramente nova, onde há esta liberdade, em razão desta compreensão de si mesmo, desta revelação do seu próprio ser, que é a revelação de Deus. É isso que estamos fazendo juntos aqui dentro desses encontros. Assim, esse trabalho aqui, ele aponta para uma realidade além desta mente egóica, desta condição de mente, como nós a conhecemos. Estamos sinalizando aqui para você uma vida livre desse sentido de um eu que se separa da vida, que se separa de Deus. Então, notem, é a não compreensão de como nós funcionamos. É a não aproximação da verdade sobre nós mesmos que tem nos colocado nesta condição de infelicidade, de desordem, de sofrimento. Olhar para esse próprio movimento do eu, se tornar ciente de como nós funcionamos, isso requer autoconhecimento. Aqui em nosso canal nós temos uma playlist extensa sobre esse assunto, sobre a verdade do autoconhecimento. Tomar ciência do próprio movimento do eu é o descarte da ilusão desse eu. Essa é uma aproximação da verdade sobre a meditação. A meditação é a ciência da realidade do ser que somos nesse instante. Aqui eu me refiro à real meditação, não aquilo que alguns entendem aí fora por meditação. Aqui eu me refiro a uma aproximação da verdade do seu próprio ser nesse instante. Isso é o fim da confusão. É o fim de toda esta vida desorientada, voltada para este ego
para esse sentido de vida egóica, particular, e, portanto, infeliz, esse é o nosso assunto aqui com você. Nós temos encontros nos finais de semana. Nós temos aqui o nosso link do WhatsApp para esses encontros que ocorrem nos finais de semana, de forma online. Temos encontros também presenciais e também temos retiros. Quero deixar aqui para você esse convite. Se isso é algo que faz sentido para você, aproveita, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e vamos trabalhar isso juntos. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, autoconhecimento não requer esforço, não requer uma prática, não requer um exercício. A única coisa presente no autoconhecimento que se faz necessário é essa atenção plena